Bom dia, graça e paz. O devocional do Fernandinho está falando de situações difíceis. Ainda que os meus pais me abandonem, ainda que meus amigos me traiam, ainda que falte a vide no campo, mesmo assim, eu me alegrarei em ti. Louvado seja o Senhor. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Sobre as adversidades da vida, sobre os ventos contrários, sobre tribulação, adversidades. Uma palavrinha bem difícil, que ninguém gosta, né? Passar por adversidade, passar por dificuldades, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que nós desejamos, na realidade. Mas, infelizmente, ou felizmente, as adversidades estão aí o tempo todo o tempo, nos desafiando, nos fazendo crescer, nos amoldando, conforme a palavra do Senhor nos diz. Ninguém cresce, ninguém amadurece sem passar por provas e por dificuldades. Eu vou ler dois textos aqui, um no Novo e um no Velho Testamento, que vai estar explicando que a grande maioria do tempo nós passaremos por lutas e adversidades. Isaías 43, a partir do 1, fala assim: Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, o que te criou, Ele te diz: Não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamarei pelo seu nome. Você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao teu lado e você não se afogará. Quando passares pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, estarei contigo. Agora eu vou lá no Novo Testamento e vou ler Romanos 5, do 3 ao 5, para você ver que o tempo passou, o Velho Testamento ficou, veio o Novo, e as palavras sobre sofrimento, sobre angústia, sobre dias difíceis, continuaram as mesmas. Olha o que diz a partir do 3. Esse é o apóstolo Paulo falando para os romanos. E também nos alegremos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Eu quero que você fique com essas duas estrofes, né? Sobre o sofrimento. O que o sofrimento pode produzir em nós? E quem está conosco quando passamos por esses sofrimentos? Adversidade. Não é o desejo máximo de Deus para a sua criação. Não, Deus não desejou isso. Mas existe uma clara mensagem de que Ele usa as adversidades para produzir algo bom em nossas vidas. Ele usou as adversidades para poder manifestar os seus milagres, os seus sinais e as suas maravilhas. E muito de nós, se não tivéssemos passado por adversidades, com certeza não
conheceríamos a Jesus. Só que Deus, Ele está no controle das piores das circunstâncias. Muitas vezes queremos e até exigimos que Deus remova as adversidades da nossa vida. Mas muitas vezes Ele vai usar essas adversidades para se mostrar Deus em nossas vidas. Ele diz lá em Isaías 43:2, se você passar pelas águas, eu não vou deixar você se afogar. Se você passar pelo fogo, ele não vai arder em ti. Eu estou contigo. Eu, Senhor teu Deus. E quando lá em Romanos 5 ele diz, também nos gloriaremos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz em nós paciência, resiliência. E que a paciência, a experiência, ela nos produz esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem uma passagem desse apóstolo Paulo que acabou de dizer que o sofrimento produz em nós paciência, que a paciência produz experiência, que a experiência produz a esperança. Um homem experimentado, um homem sofrido, um homem que já tinha passado por todo tipo de angústia e sofrimento. Mas lá em 2 Coríntios 1:8, Paulo estava na Ásia, numa província romana, cuja capital era Éfeso. A Bíblia e Paulo não conta detalhes do que se aconteceu naquele lugar, minuciosamente o que estava acontecendo lá. Mas Paulo está a tal ponto de desesperançar da sua própria vida. Não fala com todas as letras, mas aqui ele desejou morrer. O sofrimento era tão grande que ele desejou a morte. Era algo acima que ele diz que não suportaria. Mas o próprio Deus diz que não nos sobreviria algo além daquilo que a gente possa suportar. Desespero, angústia, ausência de possibilidade de solução, sem luz no fim do túnel, grandes dificuldades. Paulo se encontrava num beco sem saída. Ele cita assim, de modo que ficamos totalmente sem escapatória. Mas já em nós mesmos, nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Meu Deus. O Salmo 121:1, queridos, muitas vezes me salvou na hora da angústia. E ele diz assim, eu olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes eu olhei para os céus e disse, de onde virá o meu socorro, Senhor? Só pode vir de ti. E na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Aleluia. Eu não sei qual tipo de adversidade, de ventos contrários, de tempestade que você está passando, mas eu quero que você se lembre quem é que está com você, quem é que não vai deixar você se queimar ou se afogar. O Salmo 28:7 diz assim, o Senhor é minha força
e é o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido, pelo meu coração salta de prazer e com meu canto eu o louvarei. Paulo conseguiu sair daquela situação. E quando já estava próximo a ser recolhido, a ser derramado, lá em 2 Timóteo 4:7, ele declara: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu quero que você entenda que todo sofrimento faz parte do amadurecimento humano e que todos nós, em alguma etapa das nossas vidas, vamos passar por perdas, lutos, desempregos, solidão. Mas o que eu quero que você guarde do devocional de hoje é quem está com você. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. E é Ele que te diz lá em Isaías 43:2, quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, eles não arderão em ti. Esta é minha oração nesta manhã. Que você saiba que o seu Redentor vive. Que tudo isso que você está passando é só um tempo. Que a sua boca ainda vai louvar e salmodiar a esse Deus. Bom dia, bom dia.